criar filhos saudáveis em uma sociedade doente. Eu sou Ivana Nagata e estou aqui para falar com você, querida mãe com propósito. Como criar esses filhos? Como criar os nossos filhos nessa sociedade? Em Isaías 54:13, diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Qual é a receita para criarmos filhos saudáveis? Tem uma receita? Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Na palavra de Deus, em Deuteronômio 6, 4 a 8, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência e a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as nas testas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. E quais são essas palavras? É a palavra de Deus. Ame o Senhor teu Deus. Então, essa receitinha para criarmos filhos saudáveis numa sociedade doente é a palavra de Deus. É basear a educação na palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor manual que temos, que pode nos ensinar a criarmos e a educarmos os nossos filhos, a ajudarmos aos nossos filhos ser saudáveis no meio de uma geração tão difícil. Enfrentamos tantas situações difíceis no nosso dia a dia, mas a palavra de Deus é esse remedinho que podemos dar para os nossos filhos. E para me ajudar hoje, eu estou aqui com os meus filhos. Estou aqui com a Isabela. Oi. E com o Daniel. Temos também a Laurinha, que tem 2 aninhos, 3 agora, já fez aniversário. Ela não está aqui porque ela não para muito, né? Daqui uns dias, quem sabe, eu gravo uma com ela junto. Mas eu estou aqui, eu vou pedir a ajuda deles. Eu falei com eles que eles vão estar respondendo algumas perguntas que eu vou fazer no decorrer da palavra. E eu quero que eles sejam bem sinceros, né? Com vocês, comigo e com vocês que estão nos assistindo. Então, a primeira coisa para nós ajudarmos, né, aos nossos filhos serem saudáveis é a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus, ensiná-los a palavra de Deus. Graças a Deus, eu e meu esposo tivemos o privilégio de colocar os nossos 2 filhos numa escola por princípios. Então, essa escola assim, nos ajudou muito na criação e incutir essa palavra de Deus. Mas a escola não nos isenta do ensinamento em casa, de nós lermos a palavra, nós lermos histórias bíblicas, nós orarmos por eles, nós ensinarmos eles a orar. E isso vai tempo, requer esforço da nossa parte. Então, nós precisamos ensinar eles a amar a Deus sobre todas as coisas. Isabela, você ama a Deus? Amo. Amém. Daniel, você ama a Deus? Amo. Agora você ama bem a Deus, né? Quando o Daniel era pequeno, tinha 3 aninhos, ele dizia: eu não amo a Deus. Jesus não existe. E eu já contei para vocês, né, num outro vídeo que eu fiz, como que eu fiz para ajudar o Daniel a encontrar esse caminho de amar a Deus. Hoje ele ama a Deus incondicionalmente. Graças a Deus por isso. Segunda coisa,
amar o seu filho incondicionalmente. Nós precisamos amar os nossos filhos, independente das escolhas que eles fazem, do temperamento que eles têm, se eles tiram boas notas ou não tiram, se eles obedecem 100% ou não obedecem. O nosso amor como mãe tem que ser incondicional. Nós não podemos condicionar o nosso amor. Eu te amo, Daniel, se você fizer o que eu quero. Mas se você não fizer, você não é mais meu filho, eu não te amo. Isso não pode acontecer. Dani, você se sente amado incondicionalmente? Sim. Amém, amém, né? Ufa! E você, Isa, se sente amado incondicionalmente? Amém, graças a Deus. Nós procuramos amá-los incondicionalmente. Os nossos filhos são diferentes, cada um tem uma personalidade, nós somos diferentes, mas por sermos uma família, né? Estamos juntos, estamos nos esforçando, independente das nossas diferenças, independente dos nossos pensamentos, em caminharmos juntos para o bem comum da nossa família. Terceira coisa, pais que se amam e se respeitam. Você, querida, precisa amar, você precisa respeitar o seu marido. E ele precisa te amar e te respeitar. Tudo que nós passamos como casal, né? As coisas boas e as coisas ruins refletem na vida dos nossos filhos. E nós precisamos ter um acordo como casal. Esse acordo vai influenciar a vida dos nossos filhos. E eu quero perguntar agora para minha filha Isabela o que ela pensa de acordo, se ela acha que eu e o Rô se respeitamos, né? Já fazem 17 anos que eu sou casada com o meu esposo, Rogério, né? Nós temos a Isabela, que vai fazer seus 15 anos, já é uma adolescente, já tem uma opinião bem formada a respeito de várias coisas e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho sim que meus pais se respeitam muito e a nível de concordância eu acho até engraçado porque mesmo eles não estando perto, eles sempre dão as mesmas respostas para as perguntas que eu faço e eu acho muito engraçado isso. Amém. A Isa brinca, meu Deus, vocês têm, né? Como que você sabe? Você mandou uma mensagem, você falou com ele e às vezes eu falo, não falei com seu pai. Mas nós estabelecemos um acordo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Quando eu e o Rô decidimos ter filhos, algo que a gente estipulou muito na nossa família, na nossa vida, foi assim, Deus em primeiro lugar, a nível de hierarquia de família. Em segundo lugar, sou eu e ele. Eu o amo e respeito e ele me ama e me respeita. Então, nós concordamos em não fazer nada que vá um contra o outro. E o que diz respeito a filhos, você sabe, você que é mãe, né, pai, que é muito fácil você entrar num desacordo por causa dos filhos. Às vezes você acha que um está sendo muito rígido ou que está brigando demais, que não está legal aquilo. Já teve dias que eu achei que o Rô foi meio áspero com as crianças? Já teve. Já teve dias que ele achou que eu fui meio áspera? Já teve. Mas nesses dias nós combinamos que nós vamos falar no particular nós dois. E daí se precisar retratar com as crianças, nós vamos e retratamos. Mas as crianças sabem que nós somos prioridade, né, Isabela? Sim. Eles sabem que às vezes nós saímos, eles querem ir junto, às vezes até gera alguma coisa, mas não, nós somos as prioridades. O casal, você tem que entender que o teu marido é prioridade para você, tem que ser essa prioridade. E você, marido, tem que entender que a sua esposa tem que ser a prioridade. Porque os filhos vão crescer. Nós estamos preparando os nossos filhos para eles crescerem, ter a família deles. Eles vão casar e vão ter os filhos. E quem vai ficar, querida? Vai ficar o seu esposo, vai ficar a sua esposa, marido. Então, nós precisamos zelar por esse relacionamento de casal. Isso vai fazer bem para o seu filho. O seu filho vai crescer e vai ver que tem um pai e uma mãe saudável, que se amam e se respeitam. Eu quero... Na palavra de Deus, em Provérbios 20, versículo 7, diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra.
Como são felizes os seus filhos. Então, que nós possamos viver essa vida íntegra, para que os nossos filhos sejam felizes. E para os nossos filhos serem saudáveis, começa a partir de mim, que sou mãe, e a partir do meu marido. Então, já erramos, porque como pais nós erramos muito com os nossos filhos. Mas nós temos a oportunidade diária de aprender com os nossos erros e mudar de direção. Errou aqui? Conserta, pede perdão, resolve e muda o rumo. Quarta coisa, comunicação com os filhos, ouvir o coração deles. Eu vou perguntar aqui para o Daniel e eu quero que ele fale uma coisa que ele não gosta em mim. Um defeitinho da mamãe. Pode falar, filha. Eu não gosto que às vezes ela se estressa. Quem não se estressa, né? Eu me estresso às vezes. Confesso pra vocês que às vezes, gente, eu fico no meu limite. E uma coisa que você gosta em mim? Que você conversa e agrada a gente. Viu? Eu também converso e agrado, né? Tem os dois lados, né? E do papai? Eu gosto que ele brinca, assim, mais comigo. Mas uma coisa que eu não gosto muito é que ele não conversa muito. Ah, então... A mãe conversa mais? E o pai brinca. E o pai brinca mais. Vocês se completam. Que bom, né? Eu converso mais. Eu quero saber o que está dentro do coração. O Rô já tem aquela parte de brincar, andar de bicicleta, né? Jogar um videogame, fazer alguma coisa ali, interagir com eles. E você, Isa? Me fale, minha filha, o que você fala que você não gosta da mãe, né? Um defeitinho. Só que às vezes você não me leva muito a sério. Mas o lado bom é que a reconciliação. Que mesmo quando a gente fica braba uma com a outra e eu tento ficar de mal com ela, o que é super difícil, eu não tenho como eu ficar de mal com ela, porque eu preciso dela o tempo todo. Então, a gente briga, dá 5 minutos, a gente já tá de bem se falando. Isso é uma das coisas que eu mais amo. E você aguentar escutar eu falando o dia inteiro. Viu, gente? Uma coisa completa a outra também. E do papai? Do papai, eu não gosto muito que às vezes ele não sabe separar as coisas que acontecem no serviço na hora de entrar em casa. E uma coisa boa é que o jeito que ele me trata, que ele é tão amoroso, mas de um jeito quietinho. É engraçado que às vezes só dele chegar, sentar comigo pra assistir um filme, eu já sinto aquele amor. É isso. Amém. Então, vai a dica, né? Para os papais e para as mamães, né? O que ela falou que às vezes eu não levo muito ela a sério. E é verdade, às vezes na correria do dia a dia, né? E menina quer comunicar, como ela disse, às vezes tem coisas que eu tenho que retomar. Às vezes ela fica chateada, às vezes eu fico chateada. Mas uma coisa que a gente tem como regra lá em casa, não podemos ficar de mal. A chateação dura, assim, os minutos ali e já estamos resolvendo aquela situação e já estamos prontos para uma próxima, porque sabemos que terá uma próxima. E a dica para os pais, maridos, papai, eu sei que às vezes o trabalho é tão estressante. Eu sei que vocês passam por situações durante o seu dia que nós não vamos compreender e nós não estamos juntos passando. Mas eu quero dizer para vocês, se esforcem. Isso é algo que eu e meu esposo a gente conversa, né? Eu sei que ele se esforça, mas eu sei que às vezes é estressante. Mas de contrapartida, né? Ele é um pai amoroso, abraça, beija, fala eu te amo. E isso faz toda a diferença, principalmente na cidade, né? Na cidade que a filha vai crescendo, vai fazer 15 anos, tem necessidade de expor as coisas do coração. E eu falo para vocês, escutem, independente do que eles falem. Eu deixo eles falarem, né? Se é uma coisa certa, se é um pensamento invertido, uma coisa nada a ver, eu escuto. Eu escuto
o pensamento, eu escuto o que eles têm falado todos os dias. E isso, assim, tem nos ajudado muito. Tem coisas que eu converso para eles mudarem o rumo, mudar a visão, mas é tudo na base do diálogo, da conversa. Outra coisa rapidinho que eu quero falar para vocês que são mãe das meninas, né? Que começam com essa idade de 14, 15, 16, que começa a despertar os sentimentos, que começa a despertar, assim, algumas coisas que é natural. Eu passei por isso e você também passou. Às vezes os meninos são mais contidos nessa questão de relacionamento e sentimentos do coração. Querida mãe, se coloque no lugar. Lembre de quando você tinha 14, 15 anos e era uma adolescente. As adolescentes são apaixonadas mesmo. As adolescentes gostam dos meninos, acham eles bonitos e é normal, né, Isa? É normal. O que você tem que falar e deixar bem claro são os limites, a direção que a sua filha tem que ir, o que ela tem que se manter em santidade. Então, mas você precisa escutar para você traçar esses limites junto com a sua filha. Então, eu converso com a Isa e a gente traça alguns limites do que ela pode, do que ela não pode, baseado na palavra de Deus, baseado numa vida de santidade, mas nós fazemos isso juntas e tem dado certo para nós. E, por último, limites. Os limites são a proteção. Você já imaginou uma civilização sem limites? O trânsito sem as regras de trânsito, o que iria acontecer, né? Não teria como, nós precisamos estabelecer limites para os filhos. É bom os limites, Daniel? Mais ou menos. Às vezes. Às vezes, né? Às vezes não é tão bom assim. Mas você acha que é necessário? Sim. É necessário, querida mãe. Nós precisamos. E quando eu falo para você que não pode fazer alguma coisa, eu te explico o porquê? Você entende o porquê? Sim. Isso é importante. Você não pode chegar pro teu filho e falar, você não vai fazer porque eu não tô afim de deixar. Você tem que explicar para ele o porquê não pode fazer determinada coisa. E isso é muito importante. Na Bíblia diz assim, Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Mãe, pai, nós não podemos irritar os nossos filhos. Nós temos que ter sabedoria nessa hora de colocar limites. Claro que tem momentos que você vai falar não e o não é não. Mas tem momentos que você vai poder falar sim. Então tem que ter limites estabelecidos com clareza. Tanto para você com o seu marido, para vocês terem um acordo, para com os seus filhos. Então, essa palavra, né, que eu quero deixar para vocês. Nós não somos uma família perfeita. Temos dias difíceis como família, temos como você tem. Temos dias que não estamos muito de acordo, temos dias. Mas nós nunca dormimos brigados, nunca dormimos de mal, nós sempre consertamos antes. Se for preciso falar a palavrinha me perdoe, eu já falei me perdoe, Isabela, porque às vezes eu erro como mãe. Me perdoe, Daniel, às vezes eu fiquei muito irritada. Me perdoe. Mamãe, se você precisar falar me perdoe, reconhecer o que você faz de errado, reconheça. Isso vai ajudar muito os seus filhos. E eu quero agora pedir para a Isabela orar por nós, pelos pais. Pode orar, Isa. Tá bom. Então feche seus olhos agora. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Vem, Senhor, estar dando estratégia para os pais de como agir com os filhos. Senhor, direcionando eles para que eles possam ensinar os seus filhos a andar pelos caminhos certos. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, trazendo paciência, paz, para que eles saibam lidar com as diversas coisas que acontecem durante o dia e conforme nós, filhos, vamos crescendo. Vem, Senhor, estar cuidando dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus, e ajudando os pais que estão precisando neste momento. Amém, amém. Amém.
Amém, querida mamãe, querido papai, que o Senhor te abençoe, que te dê muita graça, né? Nessa função de ser pai e mãe, nesse ministério, né? Que é o ministério que Deus nos confiou, que nós possamos exercê-lo com zelo e com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe.